Quando Michelangelo concluiu Moisés, obra que assinala o túmulo de Júlio II na Basílica Apostólica, ficou maravilhado de sua própria obra. O porte do hebreu denunciava a soberania enérgica de um chefe de Estado. A atitude era de um profeta, habituado a conversar com o Eterno. O olhar era o de um iniciado nos segredos absolutos. O artista, de olhos fitos na estátua, como que a sentia mover-se, acendiam-se-lhe os olhos, tremiam-lhe os lábios. Michelangelo, em delírio, arremeteu e, vibrando o martelo, atirou uma pancada ao joelho da estátua, intimando-a à vida: parla. Houve apenas um estrépito no silêncio e o mármore perseverou mudo, nem era possível que falasse, visto que era pedra, só pedra, faltava-lhe a harmonia eterna, o lume latente, a alma, que gera a palavra. E o artista calou-se diante do inanimado, reconhecendo-se homem, ele que se julgara Deus. Era impossível que essa obra de arte falasse. Tinha as feições de homem, mas não possuía vida. Não tinha o sopro de Deus. Era produzida por mãos humanas, mortais. Conta-se que um adoentado jazia no seu leito de dor, lembrando-se de que deveria dar a última advertência a um homem que o havia caluniado severamente. Mandou chamá-lo e lhe pediu que fizesse duas coisas, atendendo ao último pedido de alguém que teria pouco tempo de vida. O convidado, vendo que era o último pedido do enfermo, concordou imediatamente. Este fez o seu primeiro pedido: gostaria que me fizesse o favor de subir aquele morro alto. Disse-lhe, apontando pela janela: abra este saco cheio de penas e deixe-as voar todas para onde o vento as quiser levar. Oh! Disse o visitante. Isso é muito fácil. Agora mesmo executarei sua vontade. Então, voltarei para saber qual é o seu segundo desejo. Tendo voltado, depois de ter espalhado todas as penas, perguntou ao doente qual seria sua segunda vontade. Sim, disse o enfermo, muito bem, agora vai e me ajunte todas as penas que o vento espalhou. Traga-as aqui, outra vez, dentro deste saco, está bem? Como? Inquiriu o visitante. Isto é impossível, pois nunca mais poderei ajuntar todas as penas que soltei. O vento as levou para todos os lados. Bom, disse o enfermo, aqui está a lição. Como isso é impossível, da mesma maneira é impossível fazer voltar todas as palavras que falou contra mim. A lição dada é preciosíssima, pois compreendemos que há impossibilidades humanas. Não é possível fugir desse fato. Certa vez, um homem aprisionou um filhote de onça e, sendo bonitinho e esperto, levou-o para casa, a fim de domesticá-lo. Procurou fazer com que a oncinha adquirisse hábitos domésticos e ficasse provado que o trato é tudo, que os hábitos ensinados poderiam transformar a natureza da oncinha. Tudo foi bem, e a bichana aparentava ser um grande gato dentro de casa. Parecia que a natureza do animal estava se transformando na de um gato manso e dócil. Parecia impossível que agisse como uma onça do mato. Mas um dia, o dono se machucou bastante, jorrando sangue em abundância. Então, aconteceu o que se julgava impossível. Num descuido do patrão, o bicho deu um salto na direção de seu benfeitor, cravando suas garras nas carnes macias do homem. Foi a custo que o libertaram, quando, aos gritos, procurava socorro. Sim, a natureza do animal voltava a imperar. Ao ver o sangue, ela se revelou. Impossível, que palavra ingrata! Quanta dor, decepção e sofrimentos produz! Impossível, diz o médico ao ver que o doente está morrendo. É impossível salvar o ente querido. É impossível ganhar a batalha, fala o general, ao ver o seu exército em debandada e sem munição. É impossível, diz a velhinha que admira o seu retrato de jovem, impossível fazer voltar os anos. É impossível chegar, diz o aviador, ao ver o céu sem teto para voar. É impossível vencer, diz o atleta, ao ver fraquejar sua resistência física, enquanto o outro avança. É impossível fazer a paz quando o ódio habita no coração. É impossível amar quando há desgosto e amargura. É impossível vencer quando há indolência. É impossível recuperar o tempo perdido ou antecipar o amanhã. É impossível quebrar a lei sem correr risco de graves consequências. É impossível melhorar a sociedade sem purificar o indivíduo. É impossível salvar-se sem Jesus Cristo. Oh! Impossível, impossível, impossível. Quantas impossibilidades para o ser humano! Então, perguntará o amigo, leitor, quando o impossível é possível? Ora, é muito fácil explicar.
Tomando o dicionário da vida, as Sagradas Escrituras, teremos, conforme escreve o médico evangelista Lucas, o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É que as impossibilidades dos homens são as oportunidades de Deus, conforme diz o antigo provérbio. O que para nós é impossível, para Deus é possível. Os evangelhos enumeram muitos fatos que provam a possibilidade divina na impossibilidade humana. Lá estava ao lado do tanque de Betesda um paralítico havia 38 anos, sem a possibilidade de cura, mas ao chegar Jesus, ele disse: levanta-te, e anda. Mas é impossível, Senhor, poderia pensar o doente. Ele, porém, não agiu assim. Com base na palavra de ordem, o impossível se tornou possível. Ele se levantou e voltou curado para casa. Em outra ocasião, havia quase 5.000 pessoas com fome. Durante o dia, haviam escutado os ensinos de Jesus e, ao se aproximar à tarde, nada tinham para comer. Movido de compaixão para com esses sinceros ouvintes, ele pediu que os discípulos dessem de comer à multidão. Mas como? Não tinham nada. Nem dinheiro. Havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes e, então, o impossível se tornou possível. Jesus, abençoando pouco, multiplicou os pães e os peixes. Todos comeram, restando ainda um bom número de pedaços. Era impossível aos discípulos, mas possível para Deus. Sim, com Jesus o impossível é possível. Fazia 4 dias que Lázaro, amigo de Jesus, havia falecido. As irmãs choravam e lamentavam a ausência de Cristo. Ah! Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, era o lamento das entristecidas irmãs. Jesus chegou e quis ver a sepultura onde o seu amigo jazia. Pediu que fosse removida a pedra que fechava a sepultura. Mas por que, mestre, já cheira mal, foi a resposta desolada. Tudo parecia consumado e impossível. Todo esforço, inútil e toda boa vontade, sem valor, segundo o entender das irmãs. Mas ao ser removida a pedra, Jesus exclamou: Lázaro, vem para fora. O impossível se torna possível, e o falecido obedece à voz do doador da vida. A morte é vencida. A vida volta onde tudo parecia ter falhado. Paulo diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Quando temos a presença de Jesus, tudo nos é possível. Quando tudo falha, Ele nos dá a vitória. Quando tudo parece perdido, Ele nos salva. Oh! Podemos ser felizes, sabendo que com Jesus temos tudo. Ele nos dará aquilo que o homem não nos poderá dar, nem por dinheiro, nem por ciência e nem pela força bruta. Mas, por que então não recebemos muitas coisas que gostaríamos de ter? Responde Mateus: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Naturalmente, somente poderemos receber das mãos de Deus o que pedirmos se andarmos nos caminhos do Senhor e cumprirmos com suas exigências. Também podemos estar certos de que Ele não nos dará o que é para o nosso mal, pois Tiago esclarece: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Portanto, é preciso viver em conformidade à lei de Deus, ser filho obediente e pedir aquilo que é para o nosso bem. Então receberemos tudo aquilo que seja para a nossa felicidade. Amigo, quando tudo falhar, olhe a Jesus, cumpra seu dever, peça com fé e esperança, confiando em que Ele não abandonará você.